A alimentação tem um papel fundamental no controle da diabetes, pois ajuda a controlar não só a glicemia, mas também a garantir o aporte dos nutrientes e energia que são indispensáveis para um crescimento saudável das crianças e adolescentes com diabetes. Hábitos de vida saudáveis devem ser criados desde cedo e nesta educação a escola e a família desempenham papéis muito importantes. No fundo, as recomendações alimentares para as crianças e adolescentes com diabetes tipo 1 baseiam-se nos mesmos princípios de alimentação saudável que são recomendados a todas as crianças. Ou seja, não existe uma alimentação especial para diabéticos ou não são necessários alimentos especiais. Um excelente exemplo de padrão alimentar saudável é o Guia Alimentar Português da Roda da Alimentação Mediterrânica, que apresenta várias recomendações, nomeadamente que se deve incluir alimentos de todos os grupos de forma equilibrada e adequada às necessidades de cada criança e que variam ao longo do crescimento. Para atingir um bom controle das glicémias, além de uma alimentação saudável, é fundamental adequar a insulina à quantidade de hidratos de carbono ingerida, uma vez que é o nutriente com maior impacto na glicemia após as refeições. A grande maioria dos hidratos de carbono presente nos alimentos é convertida em glicose, que é uma fonte de energia essencial para o organismo e indispensável para um crescimento e desenvolvimento normal. As crianças com diabetes não devem evitar este nutriente. O importante é saber em que alimentos se encontra e as quantidades que são ingeridas para poder equilibrar com a dose de insulina a administrar para metabolizar adequadamente esses hidratos de carbono. Como fazer a contagem de hidratos de carbono? Em primeiro lugar, identificar quais os alimentos que contêm hidratos de carbono e, tendo em conta os hábitos alimentares da maioria dos portugueses, os alimentos que contêm hidratos de carbono a contabilizar são a fruta, o leite e os iogurtes, os tubérculos, como a batata e a batata doce, as leguminosas, como o grão, o feijão e as ervilhas, os cereais e seus derivados, como arroz, pão, batata, massa, flocos de cereais, tostas, milho, bolachas. E por último, o açúcar também é um hidrato de carbono e por isso todos os alimentos ou bebidas que o contenham também devem ser considerados na contagem de hidratos de carbono. No entanto, recomenda-se um consumo moderado e ocasional. Geralmente, a maioria dos bolos e dos doces, além de grande quantidade de açúcar, são ricos em gordura e calorias, pelo que o seu consumo excessivo pode contribuir para o aumento de peso e um maior risco de doenças cardiovasculares. Por isso, as recomendações para a ingestão de açúcares e alimentos açucarados é a mesma para as crianças com diabetes e sem diabetes. As refeições devem privilegiar os hidratos de carbono provenientes de fontes saudáveis, ou seja, fruta, hortícolas, leguminosas, cereais integrais e laticínios, em vez de outras fontes de hidratos de carbono, principalmente de alimentos com farinhas muito refinadas e adição de açúcares, sal e ou gordura. São necessários instrumentos para quantificar os hidratos de carbono dos alimentos, ou seja, é necessário uma balança para saber a dose do alimento que irá ser ingerido e listas ou tabelas que quantifiquem os hidratos de carbono, seja em porções, seja em equivalentes, seja em gramas. O importante é consultar o plano de saúde individual do aluno para saber qual é que se aplica. Vamos apresentar o exemplo de uma refeição constituída por sopa, uma taça de 220 gramas de sopa de legumes, consideramos cerca de 12 gramas de hidratos de carbono, um prato com um bife, que não contabilizamos hidratos de carbono, acompanhado de uma salada, que também não contabilizamos hidratos de carbono, e 90 gramas de arroz cozinhado, contabilizamos 24 gramas de hidratos de carbono. Uma pera de 165 gramas, tem cerca de 12 gramas de hidratos de carbono, e a bebida, água, não contabilizamos também os hidratos de carbono. No total, esta refeição apresenta de 48 gramas de hidratos de carbono. Depois, para fazer a contagem da refeição, calcula-se a dose de insulina rápida a administrar, ou bolos, necessário para metabolizar estes hidratos de carbono. No caso das crianças mais pequenas, além do apoio na contagem dos hidratos de carbono e na administração de insulina rápida, é importante que um adulto acompanhe as crianças durante as refeições, de modo a verificar se os alimentos, nomeadamente os que contêm hidratos de carbono, foram ingeridos, para que tudo corra bem. Os pais ou cuidadores devem fazer chegar à escola a informação e os materiais fornecidos pela equipa de saúde, o plano alimentar, as tabelas ou listas de hidratos de carbono, o esquema de insulina, entre outras informações importantes.
que devem ser atualizadas sempre que a equipa de saúde faça alterações. Como fazer nos dias de festa ou aniversários, que muitas vezes estão associados ao consumo de alimentos com açúcar e que não é proibido, podem ser ingeridos, substituídos por outros alimentos ou acrescentados ao plano alimentar, com os respectivos ajustes nas doses de insulina, de acordo com o combinado com a equipa de saúde. Os pais devem ser informados para que possam ajudar nos ajustes necessários, assim como em qualquer outra alteração da rotina escolar. Esta metodologia da contagem de hidratos, da avaliação da glicémia, do cálculo e da administração da insulina é necessária em todas as refeições. Para tal é muito importante a colaboração da escola e a formação e disponibilidade dos seus funcionários para prestar este apoio às crianças com diabetes. Numa fase inicial, os pais e os enfermeiros de saúde escolar podem ter que ir com alguma frequência à escola na altura das refeições, de forma a fazer este ensino gradual aos funcionários.